Diretamente da Casa Livre está entrando no ar o último episódio da temporada 2022 do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar quando vai ter o próximo Livrescast, @Livrescast. Isso aí, e acompanha a gente também lá em @EuSouLivres, né? Tanto no Instagram, como no Twitter, como no TikTok também. Estamos por lá, siga a gente para ficar sempre por dentro das ações do movimento. Mande o seu comentário. O que é que você achou desse novo formato do Livrescast? O que é que a gente deve aperfeiçoar para o ano que vem? A gente pretende voltar com uma nova temporada em 2023 e quer bastante ouvir o que é que você tem a dizer sobre esse novo formato. Mas, nesta edição, nós temos uma experiência diferente. No lugar de receber um convidado, a gente vai bater um papo sobre o que foi o ano. Meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres. Eu sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas aqui do Livres. Eu sou Gustavo Gobi, membro da equipe de comunicação do Livres. E é isso, mano. Hoje não temos convidado, né? São só nós três aqui no papo. Mas agora temos a pergunta clássica. Gustavo Gobi. Ah, meu Deus! Chegou o meu momento. Eu achei que nunca chegaria. Você se sente livre no Brasil de hoje, passado um ano de 2022, entrando 2023? Você se sente livre no Brasil de hoje? Olha, eu acho que minha resposta vai ser a que mais vai destoar de tudo. Porque todos, ou a maioria, falou assim, e depende. Em alguns aspectos sim, outros aspectos não. É sempre aquela balança. Mas eu acho que dá pra cravar aqui que absolutamente não. Não dá pra se sentir livre no Brasil de hoje, independente da sua posição política, eu diria. Em algum aspecto você não se sente livre no Brasil. Sempre. O que é horrível. E eu acho que o pior deles é a liberdade. Tipo, se você tem um país com 33 milhões de pessoas passando fome, tem uma camada. E isso aí... sem nem cogitar as pessoas que estão tendo insuficiência alimentar. Isso aí, pra mim, é o suficiente pra dizer que você é um país que não tem... Mas é você que se sente livre. Mas eu não me sinto livre vendo as pelos pessoas outros. sem liberdade. Eu tenho a empatia, o exercício da empatia, ela precisa estar presente em todos os liberais. Sem dúvida. Eu acho que, assim, ok, em alguns momentos eu me sinto livre, mas eu acho que em alguns momentos também não. Acho que a inflação fala muito aí, falou muito nesse ano, né? Se falando de 2022, eu acho que a inflação pegou muito forte. E aí, pessoalmente, acho que eu e Débora podemos falar de uma forma mais particular. Também, não, mas É porque a gente pegou duas ao mesmo tempo. A gente pegou duas inflações. A gente se mudou do Nordeste para São Paulo e na mesma época que a inflação estava começando a crescer de novo. Então a gente pegou meio que duas ondas de uma vez só, né? Foi pesado, pesadíssimo. É bem pesado. É pesado, o custo de vida em São Paulo é pior, mas isso eu já estava sofrendo há mais tempo. Mas a sua foi Ele tá falando, mas veja, aí depois veio outra. Inflação é muito um fenômeno de percepção mental mesmo. Então, o ponto dele é que os dois choques vieram de uma vez, num ponto que eu não sei o quanto foi a mudança e o quanto foi o processo inflacionário no Esse é um todo. ponto. E o Samuel Pessoa adora dizer, e eu concordo com ele, que a inflação só não é pior do que a guerra civil, né? Exato. Pois é. Mas pra quem quiser guerra civil, o Brasil tá se bobear, já tem também. Aqui tem pra todos os gostos, não tem problema não. Eu queria solidificar os pontos do Gobi, eu concordo inteiramente com eles. Porém, dado que a gente tá vendo a Copa do Mundo no Catar e tudo, eu acho que isso também dá um pouco de perspectiva e empatia com os colegas que têm muito menos liberdade que a gente em outros países, né? Que no Brasil, apesar de ter gente maluca pedindo intervenção militar na rua, de ter, enfim, gente usando a religião pra coagir voto e ter gente passando fome, enfim, e problemas de segurança pública e vários desses problemas, ainda assim a gente tem uma série de liberdades que pessoas em outros países, aliás, eu diria, acho que maior parte do mundo, na verdade, né? Se pensar nos bilhões de pessoas que moram na Índia, na China e nos países autocráticos do Oriente Médio e da Europa, acho que a gente tá, e na Venezuela também, eu acho que a gente goza de uma liberdade relativamente muito maior e, além de se preocupar para manter a liberdade que a gente tem perdido, a gente também tem que ser um pouco, eu acho que é importante exercer a gratidão de estar num país em que a gente pode viver, enfim, ser quem a gente é sem sofrer grandes represálias. Não, sem dúvida. Nesse ponto aí do Catar, né, que a gente tá falando, Sim. falou da Copa, acho que a questão da liberdade de expressão, né, você vê muita gente que foi proibida de entrar em estádio com
com coisas com alusão ao símbolo LGBT, né? Bandeira de Pernambuco. Bandeira de Pernambuco. Pois é. Tinha que ser bandeira de Pernambuco. O pernambucano, ele sempre quer roubar o protagonismo, né? Ele sempre... A questão não é sobre o cara do Catar, é sobre o jornalista pernambucano que foi coagido, né? Não é... Enfim. Mas enfim, eu acho que uma coisa importante também é da gente ter essa consciência da liberdade que a gente tem no Brasil, é também a gente conseguir priorizar onde que falta de verdade liberdade. Isso. Né? Porque eu acho que, vamos lá, acho que esse ano isso foi muito forte, mas tem muita gente vendo censura onde não tem, uma frenesia assim, que, nossa, estamos sendo calados. Uma reação exagerada a problemas. Uma reação completamente exagerada, gente. Tipo, político tendo rede social retida, o Donald Trump teve, entendeu? Não é o Brasil vive uma ditadura, né, que está acabando com a liberdade de... Calma. Respira fundo aí. Calma. Tem vários pontos interessantes para tocar nisso aí. Uma delas é justamente um político que tem tanto poder para expressar a ponto de ter milhares de pessoas nas ruas, às vezes, defendendo a sua ideia. É difícil, colocando numa perspectiva mais ampla, sustentar a ideia de que esse cara não tem liberdade de expressão. É que ele é uma vítima, né, pô? Ele tá mobilizando pessoas em torno da expressão dele. Então, como que ele não tem liberdade de expressão, né? Isso, enfim. E outra, eu não sei se esse pensamento é correto, mas eu sempre vou priorizar. Pô, tem uma pessoa pobre que passando fome, que sente falta de liberdade, e tem um deputado que ganha 30 mil por mês sentindo falta de liberdade. Qual eu priorizo defender? Entendeu? Tipo, eu sei, toda vez que a liberdade é atacada, a gente tem que estar lá para defendê-la. Né? Mas eu acho que existem diferentes flancos. Sim. E existem reações exageradas, como a gente mesmo falou. Então, enfim, eu queria trazer um ponto polêmico aqui, porque eu acho que a gente tem visto muita gente falar sobre censura ou cancelamento para classificar fenômenos que, na verdade, na minha visão, são apenas o funcionamento livre do mercado. Em outras palavras, tem pessoas que ganham dinheiro a partir de sua exposição pública, das suas ideias, da imagem, da sua marca, da sua imagem pessoal sendo vendida para outras marcas que vão lucrar igualmente com a exposição que você também está lucrando. E no momento em que a sua cotação baixa no mercado, porque você falou uma merda, onde o seu valor de mercado caiu, você acha que isso é ser censurado. Eu acho, enfim... É um cancelamento. Você se sente cancelado porque, quando você estava numa onda positiva, sendo valorizado pelo mercado de ideias, sendo valorizado por sua marca, ganhando dinheiro com isso, tudo bem. Quando o mesmo mercado lhe tira dinheiro porque você falou merda e sua marca desvalorizou, você acha que isso é algo sobre liberdade de expressão, mas você não está sendo preso, você não está sendo punido de fato, você está... enfim, perdendo dinheiro como ganhou antes, né? Você como se fosse uma bolsa de valor. O mercado está funcionando. Exatamente. É porque eu acho que esse fenômeno acontece junto com outro que faz com que crie a mentalidade do cancelamento, que é o linchamento virtual. Sim. Porque não é só a cotação do cara que baixa, que a gente reclama e diz, é um absurdo, o cara tá falando, tá defendendo, enfim, desde nazismo até gente no paredão comunista, enfim. É porque junto com isso tem ameaça de morte, tem xingamento, esculhambação. Então, como esses fenômenos eles andam juntos, geralmente, né? Da cotação da pessoa tá caindo por causa de uma bobagem que falou. Mas um monte de gente, né, por isso que chama linchamento virtual, não? Uma turba de pessoas indo lá atacar a pessoa e não as ideias. E aí eu acho que essa confluência de ações acaba gerando essa confusão na cabeça das pessoas. E aí eu acho importante também dizer outra coisa, que se alguém caiu no chão e você sente prazer em chutar a cabeça dele, você é só um escroto. Você não tá sendo virtuoso, sabe? Se alguém tá passando por um momento ruim e você se junta a uma turba de linchamento virtual, cara, você não tá praticando, você não tá melhorando o mundo.
Você só está colocando para fora o seu instinto mais primitivo que a nossa espécie já praticava desde milênios atrás, Não, que é se sentir superior ao coleguinha e, portanto, esculhambar com ele. E, pô, nada se constrói desse jeito. Não, e vale o exercício de pensar. Eu falaria isso pessoalmente na cara da pessoa? Tem gente que Esse é um falaria, exercício tudo bem. excelente. Mas eu acho que é importante. Eu né? tuitaria isso com o meu chefe olhando o meu Twitter do lado. Tem gente que twitta, tá? Tem doido pra tudo, mas é um bom exercício. Sim. É um bom exercício. Eu falaria isso na cara do meu chefe, talvez seja. Pois mais- fica aí o exercício. Que, né, enfim. Mas, ó, trazendo essa questão, que eu acho que, enfim, é um exemplo do quanto a palavra liberdade tem sido, às vezes, maltratada no debate. Nossa, 2022 maltratou a palavra liberdade com gosto, assim. Nunca vi, desde a pandemia, eu acho. Eu quero levantar um ponto. Eu acho que uma das nossas missões em 2023 será resgatar a retórica da liberdade do sequestro a que ela foi submetida. Pois é. Acho que as eleições de 2022 sequestraram, assim, tipo, Forte. a liberdade, o termo liberdade, virou uma justificativa para os piores dos atos. Tipo, onde está minha liberdade para incitar crimes? E aí eu vou fazer Não existe, né? E aí eu vou fazer um mexão pros meus amigos, nossos amigos do SFL e da Atlas, que eu acho que é um bom momento de usar o moto que eles estão usando, que é liberdade e a dignidade. Eu acho que é o momento ideal pra fazer isso, né? Que não tem como você ser livre se você não tem, enfim, acesso à comida, você não sabe ler, se você não tem como se expressar, não tem como você exercer nenhum tipo de liberdade. Eu acho que é um bom momento pra fazer isso. E eu acho que é particularmente importante porque a retórica da liberdade, especialmente no Brasil, historicamente é usada para atacar a própria liberdade. Isso não é uma coisa nova. Quando a gente pensa, sei lá, no século XIX, tínhamos o grande debate nacional em torno do abolicionismo ou da manutenção da escravidão. E a gente tinha dos dois lados uma retórica liberal. A gente tinha a retórica liberal, obviamente, defendendo o fim da escravidão, que é o maior crime contra a liberdade que pode existir. Mas se tinha do outro lado pessoas que também se diziam liberais, usando de elementos da retórica liberal, como, por exemplo, o direito à propriedade privada, o império da lei, a estabilidade dos contratos, como justificativas, como elementos retóricos para tentar legitimar o simples desejo de manter um privilégio. E isso é talvez o elemento mais presente, eu acho, na disputa retórica no Brasil, até hoje, de formas diferentes, mas ainda assim presentes. Então, por exemplo, quando a gente vê debates sobre Zona Franca de Manaus, Ai, meu Deus. sobre subsídios, pessoas que dizem, não, mas imposto é sempre ruim, logo eu não quero pagar a minha parte do imposto. E aí o cara usa toda uma retórica liberal de que, na verdade, eu estou lutando aqui pela diminuição da carga tributária, mas aí você vai olhar o projeto nos detalhes e o que o cara está defendendo de verdade é um subsídio setorial que vai beneficiar ele mesmo e os amigos dele, então vai criar um privilégio que vai ser pago por todos os outros, e ele está usando a retórica liberal para tentar legitimar um interesse que é puramente um privilégio. Em 2022, eu acho que pegando esse gancho aí, eu acho que teve um discurso muito pró-liberdade a partir da redução de impostos feitas pelo governo federal. Tipo, olha, de um lado você tem um governo que está baixando imposto, enquanto a galera do PT sempre quis aumentar, né? E aí eu acho que é importante até a gente falar sobre isso. lembrar da Dilma, né? Que também baixou imposto. Porque nem sempre abaixar imposto, e sim, somos liberais aqui, e estamos dizendo isso. Abaixar imposto por abaixar imposto e só... A Débora, que é economista, pode explicar muito melhor. Tem dois pontos aí. Um é, as pessoas não entendem como funciona, muitos liberais, né, que gostam de pagar eu sei de economia, muitos não sabem, que é, se você baixa o imposto sem baixar os gastos, que você está criando uma dívida, né, que foi inclusive foi esse dilema que levou à queda da primeira-ministra na Inglaterra, Liz Truss. Ela queria cortar imposto, não sabia de onde diminuir os gastos públicos, e ela durou menos que o alface, como o pessoal gosta de falar na piada. E o outro ponto eu tenho sobre essa questão da redução, né, do subsídio setorial, onde você reduz imposto para um setor à custa do resto da sociedade. Eu tenho uma anedota muito boa, que é quando eu estudava sociologia lá no curso de economia na UFPE, eu tinha um professor que era de esquerda,
obviamente de esquerda, mas eu nunca vou esquecer de uma coisa que ele disse, que era falando sobre o desenvolvimento da indústria no Sudeste, e ele disse, era muito melhor ter um mercado livre, veja só, ele falou isso, era muito melhor ter um mercado livre do que o Nordeste ter que custear o desenvolvimento da indústria no Sudeste por causa de subsídio setorial, que é o governo dando desconto em imposto para desenvolvimento de indústria em determinados lugares ao custo do consumidor que ficava no Nordeste, que era um cara pobre que podia estar comprando coisa da Europa, dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Então, quando eu vi isso de um cara de esquerda, foi quando a ficha caiu para mim de que muito desse discurso liberal é justamente utilizado para defender um privilégio contra o próprio livre mercado. E aí eu acho importante tentar esclarecer algumas coisas, porque talvez pode ser que alguém esteja assistindo, não está muito familiarizado com as ideias. Eu acho que a gente está fazendo uma conversa muito para quem já está no debate, dos né? nossos valores. Então, eu acho que vale dar um passo atrás e tentar explicar um pouco isso, porque basicamente um ponto é: se nós temos custos por parte do governo, nós teremos que pagá-lo. Então, se a gente tem o tamanho do Estado, se a gente tem um custo, um gasto público, ele vai ser pago. A forma tradicional de pagar o gasto público é através de imposto. Se a gente tem mais gastos do que conseguimos pagar com imposto, como a Débora explicou, isso vai gerar dívida. Ou a gente vai postergar isso e vai acabar gerando inflação. Isso dito, por que é tão importante cobrar imposto de forma equitativa entre todos? Porque você gera uma distorção absurda no funcionamento do mercado. Todo custo é uma informação. Se você obriga um determinado setor a pagar mais imposto do que outro, você está distorcendo o funcionamento do mercado, incentivando a atrofia, a hipertrofia de um setor às custas da atrofia de outro. Na prática, é como se você tivesse, né, o mercado de caneta e o de lápis. Aqui não tem lápis, mas uma caneta diferente. Se você reduz o imposto da caneta, você cria um incentivo para as pessoas comprarem caneta e não lápis. E isso, imagine se vários setores da economia, que a Dilma gostava de fazer isso, né, sair escolhendo os setores para dizer, não, o imposto desse setor vai ser mais baixo. Então, às vezes, aquele setor só deveria vender 100 canetas por ano, ele acaba vendendo 150, e isso acaba gerando um problema na economia de alocação de recursos. Parece complexo, mas basicamente, esse setor não empregaria tanto quanto se fosse mais equilibrado entre caneta e lápis, e aí você tem problema de geração de emprego, de renda, de crescimento do país mesmo. Então, às vezes, uma questão pequena dessa acaba gerando um efeito cumulativo que é enorme, além de ser injusto, né? Imagina. É só porque o cara da caneta ele tem um lobby melhor e aí ele consegue o benefício e eu que sou desorganizado porque eu produzo lápis, eu não tenho esse direito, sabe? E aí não tem nada a ver, né? Vocês celebrar que reduzimos os impostos das canetas. Não, você, né, diminuiu. Aumentou do lápis. Você tá deixando do lápis maior, então vai essa distorção do mesmo jeito. Não, isso não é liberalismo. Pois é, por isso, se a gente deseja reduzir a carga tributária em comparação ao PIB, e nós desejamos, tá? Para deixar claro. Bastante. Nós desejamos baixar imposto. O Estado brasileiro é muito grande, muito ineficiente, a gente quer baixar imposto. Então, o que é que a gente precisa fazer? Cortar gasto. E reforma tributária também. É porque é meio isso, né? Porque fazer a tarefa de casa é difícil. Né? Então o político brasileiro ele vai fazendo remendo, e acaba criando um monstro que fica impossível de atacar porque é cheio desses... Não, vou resolver só um pouquinho aqui, só para esse grupo, só para esse setor, e aí fica inviável, né? Resolver o problema. É uma complexidade enorme, né? E que, enfim, até para o cidadão entender qual é a conta que ele está pagando. Para se mapear, né? O cara tem uma noção até dele saber de onde é que o dinheiro dele tá indo, como que tá sendo cobrado, sabe? Pô, é o teu dinheiro, né? Você, em teoria, deveria querer saber como que ele tá sendo aplicado e a quantidade que você tá também dando para o Estado, no fim das contas. Pois é, mas já que a gente está entrando na trilha 2023, eu acho importante que a gente discuta um pouco como que está começando esse novo governo, porque eu acho que também tem um sequestro retórico em curso que a gente precisa destrinchar muito bem e que também é muito tradicional no Brasil, que é o seguinte, dizer, defendemos determinado gasto social. Você não é contra o combate à fome. Então,
Você precisa aprovar este pacote de aumento de gastos. E aí parece que quem se coloca contra o aumento de gasto está sendo contra ajudar a quem passa fome. E não é isso. O problema é que o programa social é usado para encobrir gastos que são absolutamente escandalosos e desnecessários, como os privilégios setoriais que acabamos de mencionar. Ou emenda de relator, né? Como ficou famoso durante os últimos anos. Vulgo orçamento secreto, né? Que parece que mudou de nome. Mudou de nome magicamente. Mas, enfim, e esse tipo de... A gente vai ter muito trabalho, viu, Gobi? Porque sempre, né? esse uso retórico é muito difícil de combater, né? Porque, enfim, colocam na ponta de lança ali na vitrine um programa social que ninguém é contra, mas como desculpa esfarrapada para manter privilégios e fazer todo mundo pagar a conta das... Eu diria que assim, posso estar parecendo um pouco só, passapanista, assim, mas eu acho que esse é um monstro que ele foi criado há um tempo atrás. Ele não é novo. Porque assim, ele não é novo. Quando a gente teve essa mudança, principalmente quando a gente teve o auxílio emergencial na pandemia, corretamente criado, e depois ele, digamos assim, né, não foi, pelo menos não no valor que ele foi aplicado, para a quantidade de pessoas que ele foi aplicado, ele, enfim, diminuiu e focalizou um pouco mais, e é o Auxílio Brasil. Do mesmo jeito, ele ainda abarca muito mais gente do que era o Bolsa Família antes. Então, muito ineficiente. Então, o governo Bolsonaro, ele criou um super Bolsa Família que pega muito mais gente, e aí tem um valor que para alguns ajuda um pouco, para outros é essencial, enquanto a gente poderia estar pegando todo o recurso e direcionando só para o que precisa muito mesmo dele. Né? E aí a gente ficou nessa sinuca, porque a gente tem essas pessoas recebendo esse auxílio, e aí como é que tu diz, não, agora tu não vai mais receber. Entendeu? Só que nós temos... Sabe quantos programas sociais nós temos em vigor no Brasil? Isso foi um dado que eu descobri com o Pécio Arida. 450, meu amigo. 450 programas sociais ao mesmo tempo. Sem nenhuma avaliação. Sem nenhuma avaliação. Mas envolve os estaduais também. Né? Não, do Tesouro Nacional. Porque o que acontece? Uma vez que a gente cria os programas, eles existem aos montes. Abono salarial... seguro defeso, seguro do pescador, que, enfim... O vale taxista. Vale taxi. O que não falta é programa social. O que é que a gente... Enfim, caminhoneiro também. Auxílio caminhoneiro. É coincidência, né? Que é a mesma galera que tá fechando estrada. 450 programas ao mesmo tempo. O que a gente precisa? Unificar e aumentar a eficiência desses programas. Eu queria voltar para a questão do debate retórico, apesar de vocês serem jornalistas, eu estou um pouco mais otimista que você, porque eu não sei se foi o governo Bolsonaro, o que foi, se bem que isso já vinha de antes, né? Eu vi a imprensa na tentativa de desmistificar isso, principalmente durante a PEC Kamikaze, o tempo inteiro falando, olha, vai aumentar a inflação, isso vai prejudicar quem é mais pobre, e explicando aquilo que a gente vive explicando o tempo inteiro. Então eu acho que se a imprensa mantiver essa postura no próximo governo, no grosso, a gente vai ter uma situação melhor do que talvez anos anteriores em que a explicação, pelo menos eu não tenho lembrança de vir dessa forma tão direta. Eu acho que desde o Plano Real, a sociedade brasileira amadureceu muito nesse sentido e, em boa parte, em função do trabalho da imprensa. Então, eu acho que a imprensa vem amadurecendo na forma de abordar a questão econômica e de explicar o quanto, enfim, a inflação é o pior imposto que existe, porque quem paga mais por ela são os mais pobres. Não existe programa social, não existe valor que dê conta do problema social quando o dinheiro derrete no carrinho de compra. Então não adianta aumentar o valor do auxílio se a inflação vai ser maior do que o aumento do valor do auxílio, porque você vai proporcionalmente roubar a renda do mais pobre. Então, enfim, não adianta... não tem solução populista que fique de pé. A gente precisa, de fato, fazer as contas caberem no bolso do cidadão, no bolso dos impostos que a gente paga. E eu acho que, do ponto de vista da discussão na imprensa, é um debate que vem sistematicamente evoluindo desde
o plano real. Quando a gente vê, por exemplo, a discussão sobre o teto de gastos, a imprensa, no geral, apoiou o teto de gastos. Né? É uma discussão sobre, enfim, a gente precisa botar um limite no aumento dos gastos do governo, porque o Brasil já tem um tamanho de Estado muito maior do que a média dos países emergentes. Débora deve ter esses dados na cabeça muito melhor do que eu. E temos serviços ineficientes. Então, não é aumentando os gastos públicos que a gente vai resolver o problema. A gente precisa escolher, é isso aqui que a gente vai gastar, então, dado que é isso aqui, como que a gente gasta? E aí discutir, de fato, como que a gente está gastando dinheiro. A gente está gastando de forma muito ineficiente. Eu acho que não só teve um amadurecimento desde Plano Real, mas eu acho que também a tolerância com o governo do Lula, o terceiro governo do Lula, está sendo muito menor do que os outros governos do Lula, porque ele não goza de tanta popularidade assim, como ele tinha. Ele foi eleito em uma porcentagem ultra apertada, ele precisou de setores da sociedade para muito além da esquerda, e esses setores não vão tolerar algumas atitudes antigas. E vale dizer que o cenário faz toda a diferença, né? Porque em 2002, apesar de o pessoal falar, né, do mercado, que a bolsa e tudo, mas uma coisa é você vir de um governo que privatizou, que estabilizou a moeda, que, enfim, numa trajetória de grandes avanços institucionais versus um cenário em que a gente tem uma dívida pública bem descontrolada, que, claro, tem o teto, deu uma ajuda nesse sentido, mas já tá ficando todo furado de novo. Então, assim, né, a gente tá numa situação difícil, com crise institucional. A polarização também impõe um custo. Então, assim, a gente está num cenário que dá um papel a várias instituições, entre elas a imprensa e a gente também, ter que ficar de olho para evitar o esgarçamento do tecido social mesmo. Tipo, tanto do ponto de vista da pobreza, como do ponto de vista da interlocução e do debate público. E se o Brasil quer ser esse país, a gente quer ser a referência climática, a gente quer a Amazônia na vitrine do mundo, né? A gente precisa fazer o básico, né? Vamos fazer o básico aqui, vamos fazer todo mundo ter uma condição mínima de vida, e aí a gente vai poder ter esse privilégio dos países desenvolvidos, que é discutir clima, discutir... Pior que... que não é privilégio, né? Mas eu tava conversando com o Mano sobre isso, é que a gente tem 2 deveres de casa pra fazer ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse que fazer o ensino fundamental e o ensino médio ao mesmo tempo. Eu acho que a década de 2010 é a década pra gente, consolidar esse equilíbrio econômico, assim, até a bomba da Dilma estourar, a gente tava ali, Brasil sediando uma Copa, uma Olimpíada, o Brasil, né? A gente estava mais preocupado, olhando mais para fora do que para dentro, até, eu diria, né? Chegou-se numa situação confortável a esse ponto. E a década de 2010, né, aquele Dilma e pós-Dilma, foi devastador, assim. Foi um retrocesso imenso do ponto de vista econômico, 2 anos de recessão, depois veio, enfim, pandemia. Então, assim, parece que a gente voltou tudo, a gente vai ter que reconstruir toda uma base que já foi construída para depois a gente poder pensar nesses outros problemas. Então, é um desafio. E tem que acontecer ao mesmo tempo, porque o desafio, aqui pegando o exemplo climático que eu falei, ele é urgente também, né? Tá todo mundo preocupado com isso agora, não tem... Agora eu acho que também dá para colocar aí na equação o fato de que, para além de ser um desafio, é também uma oportunidade, especialmente o caso climático, porque existe uma necessidade, um desejo do mundo de fazer uma transição para uma economia verde, e a gente tem condições naturais muito favoráveis para sermos atores, possivelmente líderes desse processo global, né? Então, se a gente faz uma política inteligente de valorização da economia verde, como, por exemplo, por meio da regulamentação do mercado de carbono, que eu acho que a Débora podia explicar como que o mercado de carbono atua como uma solução liberal para promover... Mas, se quiser mais detalhes, Brasil Invertebrado, episódio 6, no canal do Livros. Boa, Olha muito aí, bom. muito bom. Bom, basicamente você cria... É porque é difícil de explicar, porque funciona feito bolsa de valores, e bolsa de valores é um negócio complicado já. Mas a ideia é, assim como a bolsa de valores, você cria um mercado artificial para remunerar as pessoas que estão preservando a natureza. Então, se você tem um terreno e você usa parte dele para, sei lá, plantar alguma coisa, mas você mantém uma parte da floresta ali em pé, você pode ser remunerado, né, através de um título que você disponibiliza no mercado, nesse caso seria o mercado de carbono, dizendo, olha, eu tenho tantos hectares de floresta que está capturando tantas toneladas de emissão de carbono e eu gostaria de ser remunerado por isso. Outra pessoa que quer contribuir,
né, vai lá e compra. Eu vou dar um exemplo que, apesar de não estar regulamentado, a Gol, depois do nosso voo de Belo Horizonte, me mandou um e-mail perguntando se eu gostaria de, como é que chama? Vamos dizer, apagar minha pegada de carbono através do voo. Eu achei isso muito bacana. E eu acho Eles estavam pedindo pra você pagar alguma coisa? É. Ah, e aí também, né? Pô, Gol. Pô, tu tem mais dinheiro que eu, hein, Gol? Não tem, não. Olha, eu sei que companhia aérea é um negócio aliado por todos, mas é o setor da economia que mais dá prejuízo, então eu... Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, a ideia do mercado é justamente quem tem dinheiro e tá preocupado com o meio ambiente vai bancar a transição verde. O mercado de carbono acho que foi uma forma de, tipo, uma capitalista de preservar o meio ambiente. Mas é que só existe forma capitalista de preservar o meio ambiente. Sim, não, é porque assim, eu acho que os outros meios que se pensavam, que é uma coisa meio ideal, assim, tipo, poxa, você chega pra alguém e fala, nós precisamos, não jogue o lixo na rua, isso é ruim. Qual incentivo você dá a essa pessoa? Então, a pessoa não sente o impacto imediato, ela não vai morrer no segundo seguinte. Aproveitar esse gancho, porque qual que é o ponto? Um dos grandes problemas dos desgastes ambientais é o fato de que, do ponto de vista de mercado, você tem determinados custos que você leva em conta na sua produção econômica, só que você gera um custo que é uma externalidade negativa, ou seja, um efeito negativo para o resto da sociedade. Tipo a fumacinha. A fumacinha em termos de poluição. E esse custo não é internalizado economicamente do ponto de vista da sua produção. Então, o mercado de carbono, além de poder gerar essa possibilidade virtuosa de alguém que deseja melhorar o ambiente pagar por isso, também gera a possibilidade da gente, com uma regulamentação bem feita, fazer com que empresas poluidoras coloquem a poluição na conta econômica da sua atividade. Então, você faz com que, se alguém polui, este alguém precisa compensar essa poluição comprando créditos de carbono. E aí você tem dois incentivos. Primeiro, para que a indústria diminua a poluição que ela gera na sua através de atividade. Tecnologia, né, principalmente. Exatamente. E segundo, que ela ajude a financiar um projeto que seja sustentável e que compense o dano ambiental que ela causa. Então você gera, através de uma regulamentação que una a obrigação para o poluidor e a recompensa para quem preserva, você faz uma cooperação virtuosa de mercado que ajuda a resolver o problema. Não, e vale dizer assim, eu tô falando, é uma questão capitalista, mas, cara, se você for olhar regime socialista, agora que tá na moda voltar a falar disso, né? Foram muitos poluidores. Você tem a questão do Madiaral, que acabou na Rússia, na União Soviética. Enfim. Não falo nem eu sei, capitalismo. mas eu acho importante explicar que eu acho que se existe um sistema econômico que vai possibilitar a gente conseguir converter, né, o desenvolvimento, enquanto o desenvolvimento econômico era visto como uma coisa contra a natureza, a gente vai conseguir, eu acho que é nesse sistema que a gente vai conseguir conciliar as duas coisas. Não tem, muita gente acha que é o convencimento que vai... Não vai, gente. As pessoas não vão parar de poluir porque daqui a 50 anos... Pode ser até que tenha, mas seu neto, minoria. Mas se você não consegue... Não funciona. As pessoas não pegam... Mas se você consegue fazer com que o custo da poluição ambiental se torne no bolso econômico... Exato. Quando dói no bolso, aí é outra história. E vale dizer assim, que já tem... Você falou, né, da bondade, mas... Claro. Tem lojas, e, por exemplo, eu consumo numa delas, que já estão fazendo isso. Antes da regulamentação do mercado de carbono, tem uma loja onde eu gosto de comprar roupa, o Lúcio, que é da produção, sabe? Que ele fala, olha, a gente compensou em 2 vezes a emissão de carbono que a gente tem. Obviamente não é uma loja barata, mas se eu posso pagar um pouquinho a mais para não estar poluindo tanto, por que não? Inclusive, vale aqui fazer um leve adendo / jabá. O mandato do nosso querido Davi Maia, Sim. Ele compensou toda a emissão de tudo que ele fez no mandato. Eles plantaram árvores para equilibrar todo o gasto de papel que teve, de plástico. Eles foram lá e plantaram árvores. Falou de pernambucano que não perde a oportunidade de Javá. Alagoano Olha aí o Pernambuco do Sul. Nunca vi alagoano sendo barrado no estádio do Catar, não, tá? Muito bom. Mas então, eu acho que é isso. Começa também pelo setor público também, que tem capacidade de fazer esse tipo de adoção rápida, de fazer esse tipo de compensação mais rápido, e a adoção de um mercado de carbono que tenha boas regras e não coloque maluquice. A gente já viu algumas propostas aí circulando no Congresso.
Bem, mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vocês falaram sobre o choque de mudança do Nordeste para São Paulo. Estão trabalhando aqui no Livros. Eu sou o velho da mesa, então deixa eu perguntar como é que foi o ano de vocês profissionalmente? Pô, boa, só vou falar coisa, só tem que falar coisa boa, né? O chefe tá aqui, pô. Vamos falar só, não, foi ótimo. Não, mas assim, foi desafiador. Gobi esse ano liderou o Brasil Invertebrado. Belo projeto que tá aqui no canal do YouTube. Você, se não assistiu ainda, assista. O menino Gobi brilhou. Pô, gratidão. Mas foi um ano, acho que desafiador, né? Eu acho que o fato de trabalhar com política foi o que tornou desafiador, não necessariamente. Acho que ser liberal e trabalhar com política foi o desafio, porque a necessidade nossa como jornalistas de estar sempre atualizado. E acho que o governo Bolsonaro todo foi um grande desafio, mas a eleição eu acho que é um pouco mais. Então, assim, estar sempre atualizado, sempre saber o que está rolando. E, assim, essa eleição foi um caos, né? Foi todo dia uma coisa mais absurda que a outra, de um lado, do outro. Você fica no meio do tiroteio, sem saber para onde olhar. Todo mundo que odeia. Socorro, né? Não, isso aí não tô nem entrando nesse ponto, mas só de acompanhar o processo eleitoral da forma que ele se deu, eu acho que já foi um desgaste assim psicológico muito grande para quem cobriu, para quem estava perto, para quem estava realmente preocupado, que foi o nosso caso aqui, né? Trabalhando pelo Livres, a gente estava acompanhando, estava ajudando nossos associados, nossos líderes. Então, assim, foi bem... Eu diria que foi meio atípico, assim. Apesar da eleição de 2018 ter sido também... Não foi nada bonita, mas eu acho que essa chegou no nível de tensionamento, assim, de desgaste. Nossa, que eu não quero nunca mais viver, não, gente. Nossa. Mas e como é que foi entrevistar a Pércio Arida, essas Samuel foram as partes Pessoa, boas. Helena Tem que falar as Leal, partes Sandra Rios? Muito bom, né? No Brasil Invertebrado entrevistamos aí uma boa parte dos conselheiros acadêmicos do Livres. A gente aproveitou, né, o evento do Caderno de Políticas Públicas, que eles estiveram aqui na Casa Livres, e aí entrevistei eles. Enfim, eu acho que foi muito legal. Assim, acho que, né, pensando como jornalista aí, e também a gente trabalhando nessa área de política, são algumas das vozes mais relevantes do debate público. E aí não só relevantes, mas as vozes que a gente também mais gosta, né? Então acho que a nível pessoal, entrevistar Pércio Arida foi muito... Foi transformador, assim. Pércio... Ainda encontrei ele na rua no dia da eleição. E depois, foi sensacional. Parecia predestinado, assim. Mas foi bem legal. Foi um dos highlights, eu diria, Eu no Livres esse ano. Foi bem legal, assim, toda a produção do Brasil Invertebrado. E a gente acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo de... ok, os conselheiros, eles naturalmente vão ter uma linguagem mais técnica. E aí o meu papel na série foi justamente pensar como que a gente pode traduzir essas coisas e falar de uma maneira mais simples para que todo mundo, independente de ser liberal, não ser liberal, entender de política, não entender de política, todo mundo conseguisse entender do que a gente estava falando, entender o que é que a gente precisa se preocupar e como que a gente pode enfrentar esses problemas, né? Acho que os problemas, eles são... No Brasil de hoje, eles são facilmente diagnosticáveis. Eu acho que todos os problemas eles estão em todo lugar e todo mundo concorda que eles existem, né? A não ser no universo paralelo de alguns grupos políticos. Mas, na realidade, eles existem. Então, assim, acho que a gente conseguiu traduzir muito bem a visão do Livres para resolver esses problemas. Então, depois desse enorme jabá, quando terminar de assistir esse Livrescast ou ouvir, vá lá no nosso canal do YouTube, no Brasil Invertebrado. E a Débora coube a missão de produzir este filho pródigo que embasou a produção do Brasil Invertebrado. Bonito. Caderno de Políticas Públicas. Débora, como foi para você ter a missão de fazer a curadoria, fazer o ajuste fino, a alinhavagem, o tecido? Não, explicar a piada do filho é que levou 9 meses para ficar pronto, então realmente um filho. Mas é um filho, pô. É um filho mesmo. Isso aqui, ó. Cara, só não cresce, né? Mas... Vai crescer sim, na próxima edição. Não, vai ter um municipal, né? Ele vai crescendo. Boa. Foi um processo, assim, bem trabalhoso, porque demandava várias interações, sei lá, por WhatsApp, por e-mail. Em cada interação você leva um tempo para fazer, né? Com o pessoal das setoriais, temáticas, que são os associados do Livres, os associados estaduais, né? Que estavam nos núcleos estaduais, para dizer qual era o problema que eles tinham em cada estado.
Depois, né, com o conselho acadêmico e vários e-mails, obrigado especialmente para Sandra, que é a presidente do conselho acadêmico, que é uma mulher muito paciente e super ajudou a gente, revisou até texto, não só proposta. Nós, todos os membros do conselho, né, tiveram suas contribuições. E foi assim, né, foi um trabalho bem de formiguinha, assim, de etapa por etapa, mas no final das contas saiu. E eu tenho alguns outros pontos sobre esse último ano, esse último ciclo. Como foi um ano eleitoral, né, o incentivo que os governos têm é de fazer todo tipo de medida para tentar se reeleger, e foi um ano que eu acho que eu não lembro de ter visto pouquíssimas medidas de política pública boas, que eu disse assim, essa aqui é boa, né, isso torna a coisa desgastante. Não foi sobre propostas, né? Exato, foi desgastante emocionalmente e também, exato, a eleição não ter sido sua proposta também foi, porque eu tinha que analisar as propostas. Pô, tem candidato aí que não tem nem plano de governo, hein? E tirando o pessoal da terceira via, que, enfim, com quem a gente tem mais proximidade, como o Felipe Dávila e a Simone Tebet, não era um grande vazio, assim, de ideias modernas e que olhassem pra frente e pensassem no futuro de Brasil mesmo. Outro ponto. Tem o próprio contato com o pessoal do conselho acadêmico, que eu acho que para qualquer jovem economista é um privilégio. De ter, assim, de ter proximidade com várias pessoas que estão no debate público e que contribuíram e continuam contribuindo tanto com o avanço da agenda para o Brasil, né? Eu acho que foram principalmente essas. Teve também algumas conexões com outros especialistas, como o pessoal da FGV, do INSPER. Isso também é muito enriquecedor, né? A gente tem chance de colher, de ter ainda mais contatos para os próximos cadernos, porque foi um ano de muito aprendizado nesse aspecto. Eu acho que essa construção, acho que diz muito sobre como, apesar do cenário político dominado pelo radicalismo e tudo mais, a gente consegue construir, a gente tem agenda e tem como, principalmente tem caminho. Porque do mesmo jeito que a gente se sente muito frustrado, as outras pessoas que pensam mais ou menos parecido também se sentem. Então, existe um sentimento muito grande de contribuir. Isso é fundamental. Esse ano você também se tornou colunista do Congresso em Foco. Verdade. Sim, foi minha estreia, meu debut. Começou ano passado, né? Mas foi meu debut na imprensa, foi muito... É meio tenso, né? Como é? Debut? Debut. Debutante. O pessoal é muito chique aqui, né? Sim. Meu debut na imprensa. Ainda bem que a gente tem um golpe pra traduzir as coisas, né? Estreia. Isso, estreia. Não, mas debutante todo mundo conhece a palavra debutante. Mas é porque o debut... Meu Deus, gente. Mas, bem, é sempre muito tenso, assim, porque economista, em geral, não é famoso por saber escrever bem. Depois a gente tem muitos economistas que escrevem bem tudo, mas a tendência é de ser muito técnico. E aí eu sempre tenho um mano pra fazer a mágica e dar uma editada depois pra a coisa ficar mais clara. Mas tem sido uma experiência muito boa, porque me força a pensar sempre em como é que o público vai entender aquela mensagem ou aquela política. E tem sido um aprendizado enorme. Mas é aquela coisa, né, que o Gobi falou. Tem um misto de tensão emocional muito grande, porque você tá trabalhando com política no dia a dia. Às vezes, você ficar com muita raiva de umas coisas que saem, né, de umas coisas que políticos dizem, e ao mesmo tempo é um privilégio muito grande quando você consegue conexão com pessoas que são incríveis do debate público e elas querem contribuir com você. Isso é esse equilíbrio, assim, de coisas. Muito bom. E você, mano? Eu destacaria 3 coisas. A primeira é este lugar em que estamos. A casa, a gente esquece, Verdade, né? a casa. Eu tô acostumada. Não tem nem um ano e a gente, Acostumei. Foi este ano. Nós normalizamos, assim. É que leva 3 casa meses pra livre. normalizar coisas. E eu acho, caramba, quando eu olho pra trás e penso no Livres iniciando... Porque a gente também eu não vivi isso, né? Eu acho que tu também não. Não, né? Eu sou o velho da mesa. Eu entrei no Livres como funcionário mesmo, já estava no meio da pandemia, né? Já foi 2020. Mas você é associado desde sempre. Sou associado desde a primeira semente. E naquela época lá das primeiras sementes, a gente era uma coisa meio no escritório anexo do PSL, uma mesa velha que eu dividia com a Sara, era uma coisa horrível em termos de condições de trabalho. Não fala que é horrível, fala que é a raiz. Era a raiz. Comunicação raiz, os primórdios do livro lá no estavam centro lá, do na Recife. Unha. Enfim, mas em termos de condições de trabalho, ver o salto estrutural que a gente conseguiu dar
e que a gente consolidou esse ano com esta casa, abrindo a Casa do Liberalismo Brasileiro para servir de sede para não apenas para o trabalho de escritório da gente, que agora, enfim, pode acontecer em outras condições. Eu sinto que a produtividade da equipe aumentou, eu sinto que, apesar dos pesares do clima da eleição, que, enfim, deixou todo mundo meio maluquinho, naturalmente, mas o fato de podermos tá convivendo aqui diariamente enfim. E essa temporada do Livrescast, né? Não existiria se não fosse a Casa Livres. E o volume de outros projetos que começam a desabrochar em função de termos essa estrutura é algo que, me enche de alegria e me deixa muito realizado. Queria dizer que eu ouvi de gente que não é associado ao Livres, que tem frequentado muito a Casa Livres e que esta é, de fato, a Casa do Liberalismo Brasileiro. Olha aí. Fiquei muito feliz de ter ouvido isso. Se você ainda não conhece a Casa Livres, venha participar da nossa programação aqui, porque vale a pena conhecer. Em breve, se Deus quiser, vai estar com decoração mais ajeitadinha. Mas já avançou bastante. É porque a gente é muito perfeccionista, mas a casa tá... Avançou muito, mas ainda será uma experiência sensorial, rapaz. Sensorial, a parte? Sensorial. Nossa... Para que a pessoa se sinta mergulhando no liberalismo brasileiro. Meu Deus. Rapaz, nem eu tô sabendo dessa, não. Tá sabendo, Débora? Não, é inédito pra mim também. Sensorial? Eu tô com medo de eu abrir a porta aqui e ver um burro. A grande pergunta... Não, a grande pergunta... É o cheiro não. Vai ter comida? É isso que importa. É uma sensação temática. boa. Comeu uma sensação boa também. Mas, voltando, o segundo destaque que eu traria é o reconhecimento internacional do livro. Que eu acho que é um grande acontecimento para nós esse ano. Foi algo que se deu esse ano, apesar do trabalho a ser reconhecido, ter sido desenvolvido ao longo dos últimos anos. Foi o nosso trabalho em torno da aprovação do novo marco legal do saneamento, mas o reconhecimento da Atlas através de 2 prêmios, né? O prêmio Latin America, então... enfim, a gente acabou ganhando a Libertadores. A Libertadores, olha aí. O Livres é o Mengão na final. Não. Calma. Torcedor do esporte não gosta, né? Torcedor do esporte. Mas o Livres ganhou... A gente deixa 87 pra vocês e fica com a Libertadores, tá tudo bem. Tudo bem. Mas o Livres ganhou a Libertadores e foi para o Campeonato Mundial, né? Então, segundo reconhecimento. E ainda teremos o 3º reconhecimento, que vamos receber uma medalha do mérito legislativo. Olha só. Na Câmara dos Deputados, então, que é um reconhecimento nacional. Mas eu acho que, especialmente os 2 reconhecimentos no âmbito internacional, no movimento liberal, são os principais prêmios do liberalismo mundial. Isso tem um gosto muito especial, porque quando a gente tomou a única atitude aceitável para um liberal em 2018, que foi sair do PSL no exato dia em que Bolsonaro entrou, meu amigo, não foi pouco xingamento que a gente recebeu, não. Não foi pouco xingamento que a gente recebeu. E, enfim, muita gente ficou acusando a gente de socialista, comunista, que é algo que não me incomoda, não, porque Joaquim Nabuco era acusado de comunista também por defender a abolição. Então, em termos de xingamento, a gente está bem acompanhado. E ver agora o reconhecimento internacional enfim, das principais organizações liberais do mundo, nos dando, enfim, nos alçando a esse patamar de, nós estamos no top 6 iniciativas globais do liberalismo mundial. E com um projeto que é a cara do Livres, eu diria, né? Com um projeto que é pura liberdade, porque é a introdução de mecanismos de mercado num mercado extremamente vital para o desenvolvimento social, que é a questão do saneamento básico, que é basicamente a gente está dizendo o seguinte, gente, para sermos um país livre, temos que fazer com que pessoas não sejam obrigadas a conviver com cocô. Isso aí, as pessoas elas querem cagar e ver a merda embora. Olha que mágico. Então, é o básico do básico. A gente está falando sobre dignidade, está falando sobre impacto social, está falando sobre a emancipação das pessoas através de soluções de mercado. Então, isso é muito inspirador. Eu fico muito feliz de ver, não apenas de ver o Livre sendo reconhecido, mas ver este trabalho ser reconhecido, para mim é uma coisa... Eu acho legal que seja em 2022, porque a gente já consegue ter alguns frutos aí da aprovação do novo marco, né? Então eu acho que já tem uma ideia que o novo marco já beneficiou 10 milhões de pessoas, então assim,
A expectativa é que chegue a 100 milhões Exato. que não tinham acesso Sim. quando o marco foi aprovado. Mas já está começando. E aparentemente ele está sob ataque, continuaremos trabalhando em Pois defesa. é. Agora é lutar para ele se manter de pé. O E marco ser se manter de implementado pé. de fato, porque os lírios não nascem das leis, né? Não adianta estar apenas na Sim. lei. É preciso implementar. Então, vamos... E o processo do prêmio, eu tenho que fazer isso, é também um passo de fé em nós mesmos, eu acho, né? Porque, pra quem não sabe a história, eu adoro contar essa história. Porque Os bastidores. Os bastidores, né? Ele contou isso, né, já em público, então eu posso contar. Magno achava que, não, tá maluco? Esse prêmio é muito grande, a gente não consegue. E eu, Magno, deixa eu mandar. Subestimou. Né? Deixa eu mandar pra eles. Se eles não gostarem, não perdeu nada, né? E aí eu falei com o Mano, com Carla pra pegar, porque eu não tava na época do marco de saneamento, né? Quando o trabalho do livro foi feito em prol do marco de saneamento, a gente conseguiu catar foto, vídeo e tudo que a gente tinha. E aí o processo foi acontecendo. E aí a gente recebe o convite pra ir pra... A gente foi, né, finalista, declarado finalista pra ir pro México. E ainda assim, nosso chefe querido, Magno, não, mas eu acho que ele não vai ganhar isso. É o pessimista pessimista do da Vascaíno, né? O Vascaíno, acostumado a perder. ele acha que vai ganhar, mas ele sabe que não vai. Entendeu? Aí isso permeia todos os aspectos. Mas foi muito legal. Uma delegação da Atlas visitou o Brasil, conversou com os relatores do projeto, conversou com organizações da sociedade que participaram da tramitação. Então, ver todo esse trabalho... Ser reconhecido E que, especialmente aí falando como comunicador, que é um trabalho que muitas vezes é difícil de traduzir para o público, Sim. porque é um trabalho de bastidor. Então, muitas vezes, tem pessoas que passam o dia tretando no Twitter e acham que aquilo é o grande trabalho, né? E, enfim, e ver isso, enfim, trazer impacto, gerar impacto na vida das pessoas e trazer reconhecimento, porra, eu acho muito foda. Então, 2022, apesar dos pesares, apesar do clima, apesar das eleições terem tido um resultado muito ruim para o nosso campo político, eu diria que foi um grande ano para livros, porque nós temos uma casa do liberalismo brasileiro, nós obtivemos reconhecimento internacional e vamos, enfim, se Deus quiser, continuar crescendo e num daqui para outro flanco patamar. houve uma retração, mas no outro houve um grande avanço, né? Então, dentro dos 3 eixos ali que o Livres trabalha, né? E eu acho que tem questões que são conjunturais e questões que são estruturais. E eu diria que ao longo desses anos a gente conseguiu, com o Livres, fazer um trabalho que que tem um impacto estrutural sobre o movimento liberal brasileiro, entende? Porque a conjuntura política do clima, da demanda social do país, que tem uma onda e favorece uma eleição, ou tem um refluxo enfim, e atrapalha o rendimento, isso é natural da política e não está no nosso controle. O clima vai, o clima volta, é como o vento. Mas determinadas questões estruturais, da gente ter, por exemplo, essa casa, da gente ter uma organização com estrutura de governança sólida, que não é uma instituição que depende de Mano Ferreira, de Magno Cal ou de Antônia Martins, que é presidente do nosso conselho de administração. É uma organização que está de pé como organização, como instituição, não é de uma pessoa. Se alguém, enfim, infelizmente vier a falecer, o Livres não está em risco, porque uma pessoa representa a instituição de forma encarnada. A gente, enfim, está construindo algo que deixa um legado, que é estrutural para o movimento. E eu acho que isso, especialmente, enfim, numa perspectiva mais histórica, de quem é velho nessa história. O tempo da Kombi. Quando eu comecei no liberalismo brasileiro, não tinha organização nenhuma. O que tinha era grupo de Orkut. E site, no máximo. Saias. Blog, né? Saias já são bem depois. Brincadeira. Saias já são bem depois. Mas, pô, eu acho que tudo isso é estrutural, entendeu? E são coisas que vão fazer com que a gente tenha condições de, no momento em que o clima político estiver favorável, o desempenho vai ser muito maior do que foi antes, sabe? Então, eu acho que, enfim, isso tudo não tem preço e que fazem com que 2022 tenha sido um excelente ano, apesar de todos os pesares. Eleitoralmente falando, acho que pro campo realmente foi ruim, mas eu acho que todas essas outras frentes aí, né, falando do caderno, falando da atuação do Livres nesse sentido, pô, foi
muitas vitórias. Eu lembro até hoje, quando aprovaram o novo marco do saneamento, foi, tipo, sei lá, acho que tava... E acho que na própria premiação, né? Tá todo mundo empolgado no Google Meet, 11 horas da noite. A galera... Eu dei um pulo e dei um abraço em Sarah, né? Magno tava no palco, e a gente se abraçou e gritamos. Foi... Devem ter olhado pra esse Lindo, brasileiro maluco, né? Momentos. Foi muito bom. Muito bom, mas ano que vem tem novidade, viu? Você que está acompanhando aí, logo no começo do ano vai ter uma novidade muito boa para os associados do Livres. Sim. Fica só o gostinho aí para você. Pra quem é associado mesmo. Você pode Quem se é tornar associado. um através do nosso site, eusolivres.org. Você entra lá, faz o cadastro e entra no time que defende a liberdade por inteiro. Bem, então, já que falamos sobre como foi o nosso ano profissionalmente para cada um de nós, vamos à última pergunta do programa, a última pergunta da temporada 2022 do Livrescast. Depois tem que ver na próxima temporada, ver se a gente muda um pouquinho, né? As perguntas. Vamos Dá ver, uma mexida comenta aí, no você acha que formato. devemos manter as perguntas ou mudar? Eu sou a favor de manter por um tempo ainda. Formato, a gente vai livre, gente. É aqui. Vamos ver. Eu acho que essas perguntas ainda rendem. Eu acho que rende ainda também. Tem muita gente para vir aqui responder essas perguntas. É verdade, esse é um ponto importante. É. Inclusive nós. Agora. Pois Já é. que chegamos ao fim, E aí, Gustavo? vamos responder. O que é O liberdade? que é liberdade para você? Pô, pra mim a liberdade é o que o Livres constrói diariamente no Brasil. A gente não precisa responder mais não, né? Tá bom. Chega. Não precisa, né? Depois Tá bom, dessa, eu sou a favor. Mata encerrando com chave de ouro aí, É isso. é sobre isso. É isso, acabou. Tem mais. Sem palavras. É isso? Gostou? É isso mesmo. Até eu mais, gente. Fica eu aí, achei- não eu esqueça achei de... uma- Oi. uma solução aí, né? E é essa a minha resposta. Não, é a resposta definitiva. Até mais. Talvez você que tá em casa. Então Não esqueça é de se isso. inscrever, de doar pro livro, de se associar. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente vai dar uma pausa no Livrescast, mas voltamos ano que vem. Dê sua sugestão sobre o formato, mas o canal não para. E sugestão de convidado também, né? Acho que é Sim. legal. Sugestão Se de quiser convidado. passar já o contato dele também, ajuda. Tivemos ótimos Pois é. convidados nessa temporada. E o canal não para. A gente vai relançar o Política em Minutos. Olha aí, com o Mano Ferreira. Quadro que o pessoal estava pedindo, então vamos retomar. Isso aí, show de bola. Até É mais. isso aí. É isso. Até. Até a Ano que próxima, vem. pessoal. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Isso aí.